Hoje é uma festa tão especial para nós, porque é a festa que nos recorda a continuidade de Jesus entre nós. Como assim? Todos os ritos da continuidade de Jesus entre nós, os ritos cristãos, se dão pela invocação do Espírito. A invocação do Espírito Santo, por exemplo, no momento em que eu, como padre, faço a oração sobre o pão e o vinho, é o Espírito que transforma o pão e o vinho em corpo e sangue. Toda vez que eu faço a absolvição, por meio da confissão, eu ouço os pecados e depois absolvo os pecados, eu faço na ação do Espírito. Toda a vida cristã é vida no Espírito. A gente tem falado tanto nos últimos tempos sobre a vida espiritual, né? E gostamos sempre de salientar que todo processo de religioso, todo rito religioso é a antessala da espiritualidade. Mas estar na antessala não é garantia de que nós vamos chegar na sala principal. Viver a religião, toda a pertença religiosa, o fato de estar numa comunidade, de conviver com pessoas que creem da mesma forma que você, de participar de uma pastoral, de algum trabalho dentro da comunidade, tudo isso é uma preparação para aquilo que nós chamamos de vida espiritual, que é o resultado da vida religiosa. Então, quando uma pessoa tem uma prática religiosa, se ela vive bem essa prática religiosa, é natural que ela chegue ao conhecimento da vida no Espírito. Mas a vida no Espírito, ela é muito mais do que a vida religiosa. A vida no Espírito é um desfrutar de poderes. Olha que maravilha isso. É eu conhecer os poderes que eu tenho. A religião me ensina os poderes que eu tenho, mas é a vida no Espírito que torna atuante os poderes em mim. Então, para eu viver a dinâmica da vida cristã, eu preciso estar vivendo no Espírito. Eu me lembro que o Ziza também foi criada na Renovação Carismática, a Teca também. Você também, Dani? Eu não me lembro. Você teve também a experiência na Renovação Carismática? Você teve, Maricota? Não. O Everson teve? Um pouco, né? Um pouquinho. Mas nós escutávamos muito isso, né? A vida no Espírito. Eu agradeço muito a Renovação Carismática Católica por ter trazido para nós esse aprendizado. Mas por que a igreja não tinha ensinado antes? Tinha. Ela já tinha ensinado, mas ficou na antessala. Não deixamos entrar na sala principal. A gente só escutou, não usufruiu. Aí você descobre que há uma forma muito estranha de ser cristão, que é você nunca exercer os poderes do cristianismo. É você, perdoe-me a metáfora, mas é só para você entender. É como se existisse um super-herói que tem todas as possibilidades de ser um super-herói, de agir como um super-herói, mas não age porque ninguém contou para ele que ele é. Ele não desenvolveu os poderes dele. Os poderes estão todos lá dentro, mas ele não usou nenhum. O grande equívoco da vida religiosa é não nos colocar na dinâmica do Espírito. Mas como é que eu sei que eu estou vivendo a dinâmica do Espírito? Quando eu começo a perceber que o pecado me incomoda, que eu não sou refém do medo, que as coisas diabólicas podem até passar por mim, mas elas não se hospedam. Como dizia Santo Agostinho, né? Hoje até o Pedro, que é um garoto que fez um testemunho lindo para nós, de que descobriu a primeira vez que ele participou de uma missa foi aqui. E aí, não sei em que momento foi da conversa, ele perguntou assim: padre, como é que o senhor falou de ter um coração puro? Quando é que eu sei que eu tenho um coração puro? Porque às vezes eu sou tão visitado por sentimentos e pensamentos ruins. Como é que eu faço para ter um coração puro? Falei, lutando por ele todos os dias. Todos os dias. Então o diabólico passa por nós, mas ele não precisa se hospedar.
eu não tenho como evitar sentir raiva. Os budistas, que é uma filosofia linda no sentido de minimizar o poder da ira. Eu não quero que a ira domine o meu corpo. Mas o budista, mesmo tendo esse princípio de vida, ele não está privado de sentir raiva, sente. Só que ele não deixa, por um motivo religioso, por uma convicção religiosa, ele não deixa a ira se hospedar nele. Porque uma coisa é você sentir raiva, outra coisa é você ficar alimentando a raiva, não é assim? Como eu falava aqui outro dia, nós temos necessidade de encontrar parceiros do ódio. Nós queremos solidariedade no ódio, nós queremos que o outro sinta tanta raiva quanto nós estamos sentindo. E aí a gente está quase infartando e a gente está com raiva, e quanto mais gente com raiva tiver, mais a gente gosta, porque aí nós vamos ficando nervosos e nós vamos estar... Nós somos muito esquisitos. Nós sabemos que a raiva nos faz mal, nós sabemos que ela derrama toxinas extremamente negativas no corpo, mas a gente quer sentir. E a gente quer que o outro sinta também. A fofoca é isso. É uma forma que você tem de transmitir a raiva. E foi o tempo que quem transmitia a raiva para a gente era o cachorro. Aquela doença horrorosa, né? Que deixava a pessoa com as pernas. Hoje somos nós que transmitimos raiva para os nossos cachorros, porque a gente não tem nem capacidade de amá-los, a gente vê os maus tratos acontecendo o tempo todo. Inverteu. Nós é que transmitimos raivas àqueles seres que são naturalmente dóceis. A gente é que põe um pitbull na coleira para ele ficar bravo. Não é da natureza do pitbull ser violento, mas a cultura colocou o pitbull dentro de um contexto de violência. Deixamos ele filhotinho fechado. Para quê? Eu me lembro, a gente tinha isso, esse hábito. A gente tinha um cachorro em casa, o que a mãe falava? Deixa ele fechado o máximo de tempo na infância para ele ficar bravo. Corta a orelha, como diz o Edson aqui. Corta o rabo, gente. Imagina que tristeza. A gente fazia isso com os nossos bichinhos, a gente cortava o rabo deles. É o único lugar onde eles dizem sim, né? Quando é não. Quer demonstrar alegria, não pode, porque o rabo sumiu, coitado. Nós somos cruéis. Nós transmitimos raiva. Pode observar. Nós somos capazes de alimentar os piores sentimentos do mundo e queremos transmiti-los. Quando nós estamos chateados, por que a gente não quer se livrar logo da chateação? Você faz questão de ficar chateado uma semana para o outro perceber que ele não me fez bem. Isso é muito ignorante. Isso não é nem um pouco inteligente. Porque quando você fica chateado, volto a dizer, você produz uma química desagradável ao seu corpo, à sua saúde. O mais natural seria você se livrar disso. Claro, como eu estou dizendo, eu não tenho como me livrar de ficar chateado, eu não tenho como me livrar de ficar irritado, mas eu não posso hospedar esses sentimentos em mim. Aí volta ao que eu estava dizendo para o Pedro. Santo Agostinho deu um exemplo simples. Eu não posso evitar que os passarinhos voem sobre a minha cabeça, mas eu posso evitar que eles façam um ninho. Eu não posso andar com um ninho de passarinho na minha cabeça. Eu não posso andar com um ninho de raiva na minha cabeça. Eu não posso andar com um ninho de rancor na minha cabeça. Um ninho de culpa, de ressentimento na minha cabeça. Então, a vida no Espírito é você renunciar a isso. Conscientemente você dizer, não, eu sou cristão, vivo no Espírito, e o Espírito, São Paulo já fez uma distinção bonitinha entre os frutos do Espírito e os frutos da carne. Muito embora isso seja pedagógico, né? É difícil você separar o que é da carne e o que é do Espírito. É na carne que eu ponho o Espírito para passear. Toda vez que eu estou angustiado, fatigado, é no corpo que eu corrijo a fadiga. Então,
eu sei exatamente quais são os frutos do Espírito que eu devo cultivar. O amor, a misericórdia, a paciência, a benevolência, a justiça, tudo isso são frutos do Espírito. Mas se eu ficar eternamente religioso, sem ter me transformado numa pessoa espiritual, esses frutos não acontecerão em mim. E aí eu serei um super-herói sem exercer os poderes que tem. O Espírito Santo que Jesus nos deixou, que Jesus nos enviou, foi para que os discípulos tivessem coragem de sair deles. Foi a força do Espírito que curou a tristeza do Calvário. Como nós dizíamos em outros momentos aqui das missas que nós estamos fazendo, a crucifixão de Jesus foi uma tragédia, foi uma frustração para muitos discípulos que achavam que Jesus tinha vindo instituir o reino na terra, ia destruir o Império Romano e estabelecer o reino de Deus ali. Quem dera, naquele momento, nós já tivéssemos conseguido dar isso a Jesus. Mas nós ainda não conseguimos. E por que ainda não conseguimos dar o reino de Deus a Jesus? Porque Ele nos pediu que nós construíssemos. Quando Ele nos deixou na ascensão, Ele prometeu, olha, estou indo, mas vou enviar uma força para vocês, para que vocês em breve estabeleçam no mundo o reino de Deus. Um reino onde não haja corrupção, um reino onde as pessoas sejam justas, onde a verdade prevaleça, onde ninguém se sinta melhor que ninguém, onde os mais ricos convivem e distribuem as suas riquezas com aqueles que não têm, onde os salários são justos, onde vocês vão viver em mais igualdade. Era isso que Jesus queria. E a força do Espírito Santo em nós é para que nós tenhamos condições de estabelecer o reino de Deus. Mas como é que eu vou estabelecer o reino de Deus se eu sou tão miserável, sou tão pequeno e a minha abrangência, a abrangência da minha ação é tão limitada? Mas aí é aquela história do ato penitencial. Se você não particulariza o que é universal, você nunca vai fazer nada na vida. Quem tem muitas metas, geralmente não faz nenhuma delas acontecer. Humanamente, precisamos ter uma meta diante dos olhos e persegui-la até a sua realização. Terminou aquela? Vamos para outra. A mesma coisa é o processo de autoconhecimento. Revira a sua infância. Ainda essa semana falávamos disso, né? Como às vezes nós somos revisitados por sentimentos que nós achávamos que já estávamos curados, já estavam curados em nós. Não estavam. Mas aí um gatilho puxa e tudo vem à tona. O autoconhecimento é isso. É você ir pegando as suas questões e compreendendo-as aos poucos. Não é de uma vez. Não adianta você querer passar e esquartejar a sua infância no processo de terapia num dia. Não vai resolver nada. É aos poucos, é ruminando, igual o gado faz. O que é o ruminar do gado? Ele come o capim, aquele capim vai para o estômago e volta, vai para o estômago e volta. Ele fica ruminando o dia inteiro. Por isso que a vaca está sempre fazendo aquele movimento com a boca. É triturando ao máximo o alimento. Ela está, ao ruminar, extraindo todos os elementos proteicos, todas as vitaminas daquele alimento. Nós deveríamos comer mais devagar, e a gente não come. Porque se a gente mastigasse mais o nosso alimento, nós aproveitaríamos mais a sua constituição, as coisas boas que ele tem. Facilitaríamos a digestão, naturalmente facilitaríamos a assimilação dos nutrientes, mas não. Comeu rápido, damos um tombo na comida e já engole. Na pressa, no excesso, nós não chegamos a bons resultados. Mas então o reino de Deus que eu preciso construir sob o influxo do Espírito, o primeiro lugar é a minha casa. Se eu não sou capaz de construir características do reino de Deus dentro da minha casa, é em vão buscar pelo reino de Deus pelo mundo afora. Se você não constrói o reino de Deus dentro da sua estrutura primeira, que é a sua família, dificilmente você acreditará ser capaz de construir o reino de Deus fora dela.
Há pessoas que são maravilhosas para os outros, insuportáveis para os seus. Há um erro nisso. Família é difícil? É. Não temos uma visão romântica de família. Dificílima. Às vezes as piores pessoas que nós encontramos pela vida estavam dentro da nossa casa. E nós precisamos curá-las dentro de nós. Sim, e quantas vezes eu já falei isso, que perdoar não é reintegrar. Às vezes perdoar é para manter a distância. Quando você descobre que aquela pessoa, mesmo tendo o mesmo sangue que você, só quer o seu mal, só causa mal toda vez que ela se aproxima, é uma liberdade cristã, é uma característica do reino de Deus. Jesus dizia isso, que ele veio para trazer a espada. Sim, se uma pessoa de dentro da nossa casa tornou-se um obstáculo para a nossa vida cristã, você tem o direito de dizer, a partir de hoje, o meu amor e o meu respeito permanecem, mas você não terá mais influência nas minhas decisões. Eu não permitirei que você venha derramar o seu fel na doçura do que Deus quer que eu viva. Eu não vou permitir. Então, você descobre uma nova forma de ser filho, porque às vezes a gente descobre isso em relação aos pais da gente. Quantas vezes você percebe que há pais, que há mães, que são verdadeiros opositores à vida cristã de seus filhos, pelo tanto que eles estão machucados também, não fizeram os seus processos, não fizeram os seus deveres de casa, aí eles impõem aos filhos os seus infernos, os seus diabos, os seus distúrbios de personalidade, e nós levamos às vezes um tempo para dizer, a minha mãe é um obstáculo à minha vida cristã. Então, a partir de hoje, eu preciso neutralizar o poder que ela tem sobre mim, porque senão eu nunca vou ser feliz. Eu nunca vou conseguir me encontrar como pessoa. É duro isso, né? E por que é duro? Nós temos uma visão romântica da vida. Ai, o meu pai, ai, a minha mãe, são pessoas iguais. Não devemos desrespeitar, não devemos desamparar, mas também não precisamos permitir que eles venham jogar os lixos de suas histórias nos nossos corações. Nós não podemos permitir, por isso que o Evangelho é um constante convite aos enfrentamentos. Tenha coragem de passar a limpo os seus relacionamentos. Se você descobre que dentro da sua casa o reino de Deus não tem sido possível, porque você está fazendo isso na vida de alguém, você está derramando inferno na vida de alguém, você está perseguindo, você não está sendo honesto, você está sendo ciumento, e a partir do seu ciúme, privando aquela pessoa de viver o melhor de si, tenha coragem de colocar esse dedo na sua ferida. Então, o primeiro lugar que nós precisamos passar a limpo, se nós estamos transformando em reino de Deus ou reino do diabo, é a nossa casa. Aí depois você vai para os outros relacionamentos. Geralmente da casa, depois da casa, o principal lugar é o lugar de trabalho. Como é que eu construo o reino de Deus no meu trabalho? Eu sou uma pessoa simbólica? Eu uno as pontas? Ou eu sou diabólico separando-as? Eu, com o meu jeito de ser, eu proporciono a reconciliação ou eu instigo a briga? Eu, com a minha capacidade de falar, de dizer, eu construo pontes ou eu destruo? Construo pontes ou eu ergo muros? O tempo todo nós estamos escolhendo, minha gente. E quando essas escolhas não são frutos da vida do Espírito, nós nos transformamos em pessoas perigosas umas para as outras. Sim, eu também posso deitar, metaforicamente, os meus joelhos no pescoço de algumas pessoas emocionalmente e sufocá-las até a morte, até elas perderem a sua alegria. Com meu amor possessivo, com meu amor ciumento, com meu amor desordenado. Há tantas pessoas entre nós que estão sendo sufocadas emocionalmente, porque os outros desequilibrados não se curaram. E quantas vezes nós somos os desequilibrados, pisando o nosso joelho nos pescoços de quem a gente diz amar.
É cruel. Somos cruéis. A nossa capacidade de ser cruel é infinita. E somos cruéis com aquela carinha bonitinha de santos. Eu quero o seu bem, meu filho. E está lá, com o joelho no pescoço dele. Compreende o filho como uma extensão de si. Tudo que você não conseguiu fazer, você quer que seu filho faça. Tudo que você não conseguiu ser, você quer que a sua filha seja. Cria vergonha nessa cara. Filho não tem obrigação de retirar os nossos sonhos das gavetas e realizá-los por nós. Realize você. Tenha coragem de descobrir aquilo que você está projetando nos seus filhos e tenha a honestidade de dizer que quem precisa fazer isso não são eles, é você. Somos nós. Se estamos julgando para os outros a necessidade de realizar nossos sonhos, nós estamos sendo diabólicos. Estamos pisando com o nosso joelho no pescoço emocional daquela pessoa. A vida no Espírito é constante honestidade. Olha, me desculpa, eu acabei de dizer alguma coisa que foi extremamente brotado, foi tudo brotado do ciúme que eu tenho de você. Como naquela cena que a gente viu ontem, nós estamos vendo N with E. N with me. Que é uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. Um momento, para você que nunca viu a série, N é uma menina adotiva, que foi criada por 2 solteirões que não tinha nenhuma habilidade emocional. Quando a menina chega é um desastre, porque eles esperavam um menino. Aquela menina vem de um orfanato, de repente eles têm aquela dificuldade na lida com ela. E já na terceira temporada é que Marila, a mulher, a solteirona, é ela e Mateu. Marila, a solteirona, é que ela começa a ter um pouco mais de facilidade de demonstrar o amor que ela tem por ele. Ela ama desde o início. Nos primeiros dias, claro, com aquela dificuldade, ela queria um menino. E há uma cena linda em que ela fala para o Mateus: nós temos que devolver essa menina, ela não pode nos ajudar em nada. E Mateus só fala: e quem sabe nós é que podemos ajudá-la? A série é cheia de frases assim que põe a gente num lugar desconfortável, né? Às vezes nós queremos trazer o outro na nossa vida para facilitar a nossa vida, mas de repente a missão é o contrário. Deus está colocando aquela vida para você ajudar. E aí, num determinado momento, volto a dizer, Marília está agressiva, não deixa ele fazer nada, e ele vai ficando revoltada, não se sente amada, quando na verdade, aí num determinado momento, Marília consegue gritar: é porque eu amo você, eu quero lhe proteger. Foi honesto. Está vendo tudo isso que eu estou fazendo de ruim para você? É porque eu não sei fazer do jeito certo. É porque eu não sei abraçar você e dizer que eu amo você. É porque eu quero a sua atenção. Eu quero ter certeza que você vai continuar aqui comigo. Então nós muitas vezes dizemos coisas que nasceram daquilo que nós temos de pior. Dos nossos egoísmos, das nossas desarmonias emocionais. Mas não é nenhum problema você imediatamente vir aqui: olha, me perdoe pelo que eu acabei de dizer. Isso é vida no Espírito. A vida no Espírito não é nos deixar cândidos. Olha como eu sou santificado. Meu sorriso é diferente. Tem gente assim, né? Fica com aquela cara de brócolis dia e noite. Uma tentativa de mostrar o que não existe. Não é assim. A vida no Espírito nos põe inteiro nesse tempo. Inteiros. Nada fica de fora. Então eu sinto raiva? Sinto. Só que a raiva não demora. Eu já dou um jeito de ir lá pedir perdão. Eu me sinto mal por isso, por aquilo, mas não quero hospedar essas coisas ruins. A vida no Espírito é um constante sopro de vida nova. Não demoram em nós os sentimentos nocivos. Não demoram em nós os nossos pecados. A vida no Espírito nos priva de pecar? Nem sempre. Vamos continuar errando, mas não demoramos nos erros que cometemos. Isso sim é vida de santidade. Santidade não é perfeição.
Santidade é insistência. Eu sei que durante muito tempo, nós religiosos, criamos a imagem de um Deus que tem preferência pelos perfeitos. E aí nós que não somos, naturalmente ficamos de fora. Não. Sempre digo isso. Deus não é um privilégio dos santos e perfeitos. Deus é um direito dos pecadores. Porque é nele que nós transformamos a nossa vida em reino de Deus. É nele, através dos sentimentos que ele nos inspira, os pensamentos e ações que ele nos inspira, que nós estabelecemos o reino de Deus dentro da nossa casa. Para que a nossa casa seja um lugar de gente feliz, de gente que se ama, de gente que se cuida, de gente que se trata, de um processo terapêutico que nunca tem fim. O nosso lugar de trabalho, e por aí vai. Porque depois que você cura a sua casa, você tem autoridade para curar os outros lugares. Mas enquanto você não curar a sua casa, enquanto você não fizer uma mini expressão do reino de Deus na sua casa, dificilmente você vai se sentir confortável em querer levar para os outros aquilo que você ainda não experimentou. É como você querer dar um remédio que você ainda não teve coragem de beber. Vida no Espírito é tomar diariamente, assumir diariamente os poderes que o Evangelho nos traz. Peça isso a Deus.